Você quer saber quais são as principais tendências, seja nos procedimentos ou seja no universo da cirurgia plástica? Hoje nós temos um grande benefício que mudou drasticamente a cirurgia de lipoaspiração, que são as tecnologias na cirurgia. Hoje nós realizamos uma lipoaspiração com utilização seja do ultrassom para derreter a gordura ou do laser para fazer a lipólise, derretimento da gordura, o que diminuiu muito o trauma na cirurgia. Você já cansou de ouvir amigas ou colegas que fizeram a lipoaspiração e queixaram muito de dor no pós-operatório e que relataram muitos hematomas e que custava sair com essa cirurgia. E o advento da tecnologia na lipoaspiração transformou o pós-operatório e os seus resultados. Quando a gente pensa numa cirurgia que a gente quer remover a gordura, a gente utilizava de uma cânula tradicional de metal que fazia a quebra da gordura e a sua remoção. Hoje não. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma lipólise, um derretimento com o mínimo de trauma possível e sendo uma tecnologia que já vai cauterizando os vasinhos, com isso diminuindo a perda sanguínea. Quando você tem menos trauma, menos perda sanguínea, a resposta do nosso organismo ao trauma é menor. Então a gente tem menos edema, que é o inchaço, uma recuperação mais rápida e você pode acreditar, uma lipoaspiração após 5, 7 dias, o paciente já pode voltar a fazer atividade física. Aquela dor que os pacientes sentiam praticamente já não existe, ou seja, é um pós muito mais confortável e uma recuperação muito rápida. Além das tecnologias, que eu acho que é uma grande tendência nesses últimos anos, que diminuiu o trauma na lipoaspiração, uma forte tendência 2023-2024 das tecnologias de retração da pele, que a gente pode utilizar tanto na cirurgia quanto em procedimentos de consultório. Uma tecnologia muito falada e conhecida é o Renuvium, o BodyTite e o laser. Todas essas três tecnologias, apesar da forma de ação serem diferentes entre elas, podem levar a uma retração de pele muito maior do que os bioestimuladores injetáveis. Até pouco tempo atrás, pacientes com flacidez corporal que não tinham indicação cirúrgica ou que não queriam realizar uma cirurgia, acabava que realizava os bioestimuladores injetáveis, mas que se fosse um grau de flacidez muito acentuado, teria que ir para uma cirurgia de abdominoplastia, ou mini abdômen, ou uma mastopexia e acabar ganhando cicatriz que não era tão desejada. Hoje, com as tecnologias de retração, a gente consegue, flacidez leve e moderada, em muitos casos, provocar essa retração, essa cola na região da cintura, flanco, gordurinha do sutiã, gordurinha dessa prega, da haste do sutiã na lateral do tórax, ou seja, aquela flacidez tão indesejada melhorar sem ter cicatriz. E aqui dentro da clínica, nós temos também, dentro dessas tecnologias de retração, nós temos, por exemplo, o Morpheus, que é extremamente falado hoje, que está muito na mídia, que é uma radiofrequência agulhada, que a gente vai, seja no tratamento facial ou corporal, essas agulhas que são banhadas a ouro, ela entra na pele, elimina um calor, e esse calor vai provocar uma forte retração dessa pele. Então as tecnologias de tratamento de flacidez e retração cutânea, elas estão extremamente em alta. Um outro exemplo dessa retração que é muito bem-vinda, que tem uma queixa muito frequente, é a flacidez de pescoço. Quantos pacientes a gente ouve e que vem queixando da perda de contorno, da famosa papada? E muitas vezes esses pacientes não têm acúmulo de gordura. É realmente um processo de flacidez, de perda de colágeno, de envelhecimento do organismo e que não tem indicação de uma lipoaspiração para remover a gordura. E como nós tratamos? Antigamente era bioestimulador injetável, fios de tração ou cirurgia, dependendo do grau de flacidez. Hoje a gente pode, com uma cicatriz de meio centímetro que praticamente se torna imperceptível, fazer o endolaser ou, por exemplo, o BodyTite, que a gente consegue passar com a microcânula por dentro da pele e provocar essa retração praticamente sem cicatriz. Então eu vejo uma tendência cada vez mais da evolução da tecnologia na cirurgia,
ou nos procedimentos não cirúrgicos. Também nós temos uma grande evolução nos últimos anos de tecnologias para associar na recuperação do pós-operatório. Acabamos de receber aqui na clínica, agora há um mês, um aparelho chamado LPG, que é uma endermologia que trabalha através de ponteiras de sucção e movimentos, uma grande absorção do inchaço de líquido que provoca, por exemplo, um trauma cirúrgico ou aqueles pacientes que fazem muita retenção de líquido por alterações hormonais. Então, a recuperação de uma lipoaspiração, de uma abdominoplastia, ou pacientes que gostam de se sentir com o corpo com mais desenho, com mais curvatura, a gente tem tecnologias que aceleram a recuperação, que evita da fibrose, que diminui o desconforto pelo inchaço e principalmente a dor. Então, o LPG é uma tecnologia que chegou, já utilizamos nos pós-operatórios. E o que a gente observa quando a gente faz drenagem linfática junto com a tecnologia é uma recuperação e principalmente um conforto muito maior e muito mais precoce, o que leva a paciente a poder voltar às suas atividades, poder voltar ao seu trabalho, ou seja, a sua rotina diária de uma forma muito mais rápida. E é o que a maioria dos pacientes querem, porque ninguém hoje quer ficar parado. O uso da tecnologia ajudou muito a melhorar os resultados, melhorar o conforto do pós-operatório, uma recuperação mais rápida. Um exemplo disso é a blefaroplastia laser. O corte a laser, o paciente praticamente não sangra. Então, o inchaço é mínimo e uma recuperação muito rápida. A espessura do corte é mais ou menos um fio de cabelo. E o laser tem um benefício de não transmitir calor para os tecidos vizinhos que vão ficar. Ou seja, ele transmite calor só no ponto que você faz o corte. Com isso, você tem uma precisão do trauma muito maior e uma resposta ao trauma do organismo muito menor. E aí uma recuperação mais rápida. Um outro exemplo que eu dou dessa tendência são os lasers. Cada vez mais nós temos lasers mais potentes, mas mais seguros. Para um paciente, para um leigo, quando a gente fala assim, vou tratar o seu melasma com laser. A maioria fala assim, não, pelo amor de Deus, não pode fazer laser em melasma. Mas hoje a gente tem laser, que é um comprimento de onda de luz específico para melasma e que a gente consegue fazer a remoção completa desse melasma, que é uma doença crônica. Você não cura esse paciente, mas você consegue remover aquela mancha e depois ele, através de tratamentos dermatológicos, fazer uma manutenção para ficar com a pele sadia, uma pele sem mancha, uma pele mais bonita. Então hoje nós temos tecnologias de laser para diferentes queixas. Então nós temos o laser específico para melasma, a gente tem laser hoje que remove tatuagem preto e branco, mas também remove tatuagem colorida. A gente tem laser para rejuvenescimento, fechar poros, rugas finas e principalmente com um processo de recuperação muito lento. As tecnologias de laser que eram muito agressivas, que os pacientes ficavam super inchados, com a pele muito vermelha, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem poder pegar sol, hoje a gente tem um pós de 1 dia, 2 dias, 3 dias. E ele, dependendo do tratamento que ele realizar, poder voltar às suas atividades de forma muito precoce, sem nenhuma marca no rosto. São tendências de evolução da tecnologia e cada vez melhores os resultados e com um trauma menor. Quando a gente pensa em tecnologia, principalmente os aparelhos mais novos, para utilizar na cirurgia, essa abordagem é junto com o paciente, essa conversa, esse amadurecimento de qual melhor indicação para ele de acordo com o caso. Então, por exemplo, paciente que tem principalmente uma queixa de flacidez muito mais do que de gordura localizada. Ela pode se submeter a um procedimento somente de retração da pele sem precisar de fazer uma lipoaspiração. Tem uma indicação de uma gordura localizada, que ela quer tirar aquela gordura e também quer diminuir o trauma e quer provocar a retração da pele para essa pele ficar mais colada, mais desenhada. A gente vai abordar, diante de todas as tecnologias que a gente tem, qual a melhor que vai ser indicada para o seu caso. Então essa indicação ela é muito precisa, não é indicar qualquer tratamento, qualquer tecnologia para todos os casos, porque nós temos muitas tecnologias e sempre tem a sua melhor indicação. Na maioria das vezes, o pós-operatório ele precisa de um cuidado do paciente, uma boa alimentação, uma boa hidratação, a utilização das cintas cirúrgicas e todas as recomendações com medicações que o médico passa. Mas também entra a importância da fisioterapia, ou seja, a drenagem linfática, porque é um tecido que está cicatrizando. Pode gerar fibrose, pode gerar tecido de cicatrização. Então a drenagem linfática bem feita, ela conduz uma remodelação tecidual para que não gere retrações, fibrose e que o paciente, depois da recuperação, tenha um tato, uma sensação de uma pele, de um tecido igual ele era, só que com o resultado que ele sempre sonhou.
Mas hoje, além da drenagem linfática, que não é substituída, a gente pode associar as tecnologias, por exemplo, às ondas de choque. Pacientes que têm uma cicatrização muito rápida, que começa já de forma precoce a observar que está formando fibrose, a gente tem essa tecnologia que ela faz vibrações teciduais e não deixa formar fibrose. Com isso, a gente evita uma grande complicação. Então, a gente tem hoje, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório, a possibilidade de utilizar as tecnologias para, no final da história, acelerar a recuperação e o paciente poder voltar à sua vida de forma mais rápida e sem nenhuma complicação. Se você se interessou pelo assunto, quer saber mais sobre as novas tendências em tecnologia na cirurgia plástica, nos procedimentos minimamente invasivos, clique no link, entre lá no site que vai estar todos os tratamentos disponíveis, com um texto para você poder aprofundar e ter mais conhecimento sobre o uso das tecnologias nos tratamentos.